Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um evento do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Eu sou Luciana Gama Muniz, sou diretora de projetos do SEBRE, e é um prazer recebê-los aqui hoje para o nosso evento de lançamento do grupo Cyber do SEBRE. Quero fazer um agradecimento especial à Siemens e à Siemens Energy do Brasil. Muito obrigada pela parceria, por essa iniciativa que a gente está desenvolvendo em conjunto. Hoje a gente vai debater um pouquinho sobre os desafios em segurança cibernética nas organizações como parte da estratégia dos negócios. E eu gostaria agora de passar a palavra para o André Clark, membro do nosso Conselho Curador e General Manager da Siemens Energy do Brasil. André, por favor. Obrigado, Luciana. Obrigado a todos e a todas que estão assistindo a gente. Obrigado aos nossos ilustríssimos convidados que estão dedicando tempo a gente. Coronel Sabat, General Carvalho, que é, obviamente, nosso fellow, o Daniel Mazeto e o Luiz Silvério, o Mário Luiz Silvério, que estão dedicando tempo para a gente aqui. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu aqui sou menos capacitado para falar sobre o assunto, mas é óbvio que trata-se de algo fundamental para o Brasil nesse momento. Já era antes, uma série de eventos ocorreram e que alertaram ao público em geral a importância da cibersegurança, e veio o Covid. O Covid tornou a gente ainda mais digital e criou campo fértil para os cyberattacks, sobre os ataques cibernéticos, inclusive preocupando toda a questão de segurança nacional. Muitas das nossas infraestruturas críticas são gerenciadas, são geridas por sistemas digitais e, obviamente, afeitas a esta ameaça. O próprio presidente Trump, o presidente norte-americano, emite recentemente uma ordem executiva dizendo que produto e projeto nenhum do setor elétrico de alta criticidade norte-americana entrará nos Estados Unidos sem uma profunda avaliação de cibersegurança. Esse é um exemplo. No Brasil, muitos dos nossos clientes, quase todos no setor de energia no lato sensu, não apenas energia elétrica, sofreram gravíssimos ataques de cibersegurança, colocando a própria empresa em risco singular. Todas essas empresas essenciais ao bom funcionamento do sistema energético nacional, durante o Covid. Com isso, a gente tem visto grandes avanços do Estado, do governo, na preparação do Brasil para essa questão. Não é de hoje. Temos aqui, e é o meu colega, e o meu especialista, e o meu mentor, o general Carvalho, que vem lidando com essas questões há muito tempo e defendendo o Brasil em várias situações neste ambiente. Então, é com grande prazer que a gente lança esse grupo no SEBRE para debate, para discussão e para desenvolvimento de ideias. Com isso, passo a palavra para o general Carvalho, meu mentor no assunto e professor que me instruiu até aqui. General Carvalho, por gentileza, suas considerações e tome a rédea dos trabalhos aqui, general. Obrigado. Não, o comandante é você, André. Você é o general 4 estrelas. Eu sou apenas 3 estrelas e na reserva. Eu que agradeço as suas palavras generosas e o trabalho de equipe nosso aqui, liderado aí pelas meninas aí do SEBRE, né? É uma oportunidade ímpar que nós temos de iniciar esse grupo cibernético, principalmente pelos 4 panelistas aí que estão liberando aí 1 hora do seu lazer para discutir com a gente esses temas relevantes. Como o André já comentou, então, nessa época de pandemia, os ataques aumentaram muito. Se todo dia nós temos notícias de empresas que são atacadas e, principalmente, aí, a parte das infraestruturas críticas, nós já sofremos vários ataques e eu conheço vários
várias empresas que têm labutado nesse trabalho de minimizar os danos causados por esses ataques. A forma de minimizar esses danos são através de ações de defesa, ações de proteção, realizando principalmente um trabalho que é difícil fazer nas empresas e nas organizações, que é um plano de sensibilização e conscientização da importância de proteger os ativos de informação. Então, é muito importante que nós conversemos sobre isso, principalmente para as empresas montarem uma estratégia e buscarem aquilo que está muito difícil hoje em dia se conseguir no cenário mundial, que são pessoas talentosas na área de tecnologia da informação, comunicações e cibernética. Então, eu digo da nossa experiência das Forças Armadas, nos grandes eventos, quando nós lideramos a parte de segurança cibernética, o maior investimento que nós fizemos foi buscar os talentos para juntos da gente. Tá? E eu digo, se nós ficássemos só com os militares, nós não tínhamos cumprido a missão como fizemos. Tá? Então, é importante esse painel, principalmente para a gente entender a mobilização relacionada no meio civil, de buscar os talentos para a gente buscar realizar as atividades de proteção. Tá? Portanto, eu espero que o evento hoje seja bastante proveitoso, principalmente aí porque nós temos a participação do GSI, com o nosso coronel Sabá, que é o diretor de segurança da informação. Temos aí o Bruno Mazeto, que vai nos mostrar como a ANEEL está trabalhando nessa parte relacionada com as políticas e a regulamentação do setor, e o Mário Silvério, que vai fazer aquele meio de campo entre as empresas públicas e as empresas privadas para mostrar o que pode ser feito de apoio, parcerias. E, encerrando, teremos aí o Daniel Salles para mostrar o que está ocorrendo numa empresa privada. Eu agradeço e espero que o evento seja bastante proveitoso. Eu acho que agora nós iniciamos o nosso painel com o nosso coronel Sabá. Coronel, seu áudio está desligado. Desculpa. Muito obrigado, general Carvalho, muito obrigado, Luciana, muito obrigado, doutor André Clark, muito obrigado, Nana, equipe da SEBRE, equipe da CISM. Também agradeço a oportunidade, em nome do general Heleno, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E como foi muito bem abordado pelo doutor André e pelo general Carvalho, que nos conduziu também ali nos grandes eventos, né, com maestria, né, o home office realmente, como ele deixou de ser algo gradual, ele era gradual, e de repente ele adquiriu características de emergência, ele também colocou diversas empresas, diversos setores das nossas atividades industriais, empresariais, comerciais, em uma situação bastante delicada, porque os funcionários tiveram que ser colocados em home office, em teletrabalho, e isso abriu uma série de desafios e uma série de vulnerabilidades. A plataforma de ataque aumentou imensamente. E é claro que aumentou também, de forma vertiginosa, a dependência da internet para diversas atividades que antes eram feitas de forma presencial. E isso acabou vulnerabilizando a todos, em diferentes graus, em diferentes sentidos, mas trouxe vulnerabilidades. É bem interessante notar que dos requisitos para um ataque bem-sucedido, que são aqueles 5, né? Ferramentas, habilidade, motivação, conhecimento e oportunidade, nós, quando estamos nos defendendo, podemos somente nos precaver em relação à oportunidade, a oportunidade que oferecemos aos atacantes. Essa que nós temos que trabalhar, essa que tem que ser reduzida. E é claro que, como o general Carvalho abordou, existem diversas metodologias, ferramentas,
das quais as empresas podem lançar mão para se proteger. Mas é importante também, eu gostaria, como governo, como GSI aqui, de ressaltar algumas iniciativas que o governo federal está tomando que podem, com certeza, ir ao encontro dessas iniciativas do setor privado para que possamos trabalhar juntos, porque sozinho, como diz o general, sozinho não se vai a lugar nenhum. É impossível trabalhar sozinho em segurança cibernética. A primeira foi antes da Covid, que foi a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, aprovada pelo Decreto 10.222, de 5 de fevereiro de 2020. Esse decreto, essa estratégia, aprovada por esse decreto que eu mencionei, ela traz grandes rumos e o governo federal entende que a sociedade pode percorrer para ter a sua resiliência em segurança cibernética, para resistir de melhor forma aos ataques cibernéticos, aos incidentes cibernéticos, são frequentes e crescentes. É claro que é uma intenção do governo federal, embora seja um decreto, portanto, mandatório para a administração pública federal, mas adquire caráter recomendatório para a sociedade, os demais membros da sociedade. E o segundo, que nós estamos também muito importante, deve ser aprovada por decreto, é a iniciativa da construção de um sistema federal de gestão de incidentes cibernéticos, que irá congregar todas as equipes de tratamento de incidentes de rede, as equipes de prevenção, tratamento e resposta a incidentes cibernéticos de todos os órgãos da administração pública federal. Isso é um modelo que nós estamos querendo implementar no âmbito do Poder Executivo Federal, mas já preparando para um instrumento maior, que aí sim vai englobar toda a sociedade brasileira, claro, o setor privado, a academia, né, todos, que é o projeto de lei de uma política nacional de segurança cibernética. Esse sim demandará, com certeza, a participação do setor privado. Como é uma política nacional e não uma lei geral, ela tem um condão diferente, um viés participativo, um viés de um grande pacto, uma grande concertação, em torno do qual todos trabalharemos para aprimorar a segurança cibernética do nosso país. Então, com esforços na área de sensibilização, na área de conscientização, com esforços na área de atendimento a requisitos básicos, essenciais de segurança cibernética por toda a sociedade. E, principalmente, com esforços na área educacional, concentrado nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, para que se tornem cidadãos mais conscientes, mais maduros em segurança cibernética. Então, esse projeto é bem interessante porque ele propõe a criação de um sistema nacional de segurança cibernética, onde todos, desta feita, sim, iremos nos integrar para podermos compartilhar informações das mais variadas naturezas sobre segurança cibernética e assim crescermos conjuntamente. Né? Prevê a criação de um Conselho Nacional de Segurança Cibernética, de assessoramento direto ao presidente da República. Então, a ideia é fortalecer, além de várias ferramentas educacionais, a ideia é exatamente fortalecer e criar cultura, fortalecer a cultura e a maturidade de segurança cibernética no nosso país, que hoje está realmente deixando a desejar. Por isso que sofremos tantos ataques, porque não é apenas falta de ferramentas computacionais, é o desconhecimento dessas ferramentas, é o desconhecimento de procedimentos que nos tem levado a isso. É interessante que na área internacional também é muito importante, porque nós estamos buscando celebrar, firmar acordos de segurança cibernética, nos chamados memorandos de entendimento, com diversos países na área de cooperação em segurança cibernética. Esses memorandos, eles têm o condão de promover um compartilhamento de ameaças cibernéticas, compartilhamento de tendências de criminalidade cibernética, tendências de ataques cibernéticos, criação de novos malwares, tem também o compartilhamento de vulnerabilidades, de tendências, de metodologias de tratamento de incidentes cibernéticos e também de intercâmbio de experts entre aqueles países. E é bem interessante que nós estamos abertos a afirmar isso. E com certeza, isso também significa o quê? Significa medidas de construção de confiança, que não vai servir apenas para o Poder Executivo Federal, longe disso, vai servir também como um grau de confiança a mais para que aqueles países possam comercializar com muito mais confiança com nossas empresas aqui no Brasil. Eu acredito que
essas iniciativas do governo federal, junto com as iniciativas do setor privado e de outros poderes da União, com certeza vão construir uma mentalidade mais forte de segurança cibernética e um país mais resiliente. E é o que nós precisamos tanto nesse período. Muito obrigado. General, seu microfone. Desculpe a nossa pane do operador. Obrigado. Agradeço aí, Arthur Sabá, as suas observações sempre oportunas e relevantes. Né? Com certeza, eu já tenho preparado uma pergunta aqui, muito tranquilo para a sua resposta. Né? Obrigado. Gostaria de chamar agora o nosso amigo Bruno Mazeto para fazer sua exposição aí relativa à Agência Nacional de Energia Elétrica. A palavra está com você, Bruno. Boa noite a todo mundo. Agradeço imensamente aí o convite para participar desse evento. Eu sei que é importante e ele faz parte até da política, de uma das as atuações da ANEEL, que seria sensibilizar o setor, né, que já foi dito ali. Então a gente quer mostrar, quer construir junto, né, essa intervenção regulatória que a gente está estudando agora. Então o tema, né, que foi proposto é a intervenção regulatória, né, que a ANEEL está estudando fazer de segurança cibernética no setor elétrico, né? Então a gente vai ver um pouco dos desafios que a ANEEL tem enfrentado. A primeira coisa que a gente tem é a diversidade do setor elétrico, né? Não estou aqui dizendo que é exclusivo do setor elétrico, mas isso é uma característica intrínseca dele. Então a gente tem, por exemplo, os tipos de serviço: geração, transmissão e distribuição. São bem diferentes, eles têm características próprias, o modelo de negócio deles é único, mesmo que a gente considerar transmissão e distribuição, você pode falar que é fio e tal, mesmo assim tem muita diferença entre quando a gente trabalha com uma instalação de transmissão e uma instalação de distribuição. O próprio sistema econômico é diferente, né? Na geração a gente está falando de uma concorrência, por exemplo, um sistema concorrencial. Na distribuição é intrínseco que isso é monopolista, né? No mundo inteiro é tratado como um sistema monopolista. Na transmissão, embora seja possível tratar com concorrência, no Brasil também é monopolista. Então a gente tem nessa grande máquina que é o setor elétrico, a gente tem sistemas diferentes atuando nela, né? A gente tem empresas com potes, com modos diferentes de atuação. A gente tem tanto empresa privada quanto empresa estatal, né? Empresa, na verdade, economia mista. A gente tem tanto empresas federais quanto empresas estaduais ou municipais. A gente tem estatais de outros países que, embora aqui elas atuem como se fossem empresas privadas, né? Mas a gente tem esse mix de empresas atuando no mesmo setor. A gente tem também, não pode deixar de falar dos sistemas isolados, né? Então, embora, né, guardadas as proporções, né, a gente tem gerador, por exemplo, que não é bem esse caso, é um pouco mais crítico, mas de uma maneira geral, se um gerador der algum problema dentro do sistema interligado nacional, ele não vai afetar tanto quanto um gerador dentro de um sistema isolado, por exemplo, que pode apagar uma comunidade inteira. Né? Então, a gente tem características exclusivas também nesses sistemas. A gente tem, hoje no Brasil, a comercialização de energia é feita, na maior parte, eu diria, até eu vi os dados recentes, que é feita por comercializadora, que tem um caráter mais financeiro. Então, elas são mais reguladas pelo Banco Central, por exemplo. Né? Então, embora a maior parte da energia do país seja comercializada por elas. Então, você tem que aí a importância das comercializadoras que a gente tem para o setor. A gente tem também 3 órgãos que têm atuações diferentes, 3 entidades, vamos dizer assim, que é a CCE, por exemplo, que faz a liquidação, a gente, né, da energia e tal, faz o pagamento tal da energia. A gente tem o ONS, que opera efetivamente o setor interligado nacional, né? Não a parte dos sistemas isolados, mas opera o setor, nessa essa grande máquina que a gente tem. E tem a EPE também, e todos eles, os 3, têm informações críticas que podem afetar, podem impactar o setor elétrico de forma determinante. Então, assim, é heterogêneo e quando a gente fala de uma aplicação, né, transversal de segurança cibernética no setor elétrico, a gente tem que levar tudo isso em conta. Né? Não vou dizer aqui que vai sair uma regulamentação única e vai abarcar todo mundo, mas isso precisa ser estudado. Né?
A gente tem também, ainda dentro dessa diversidade, dentro de cada serviço desse, né, dos 3 grandes serviços, a gente tem distribuidora com 11 milhões de consumidores, a gente tem distribuidora com 1.000 consumidores. O porte delas é muito diferente. A gente tem transmissão, por exemplo, com uma receita anual, né, a receita anual que a ANEEL calcula, de 1,1 milhão, por exemplo, né, a menor delas. A gente tem a maior delas com 2 bilhões de reais, né, por ano. A gente tem gerador com 5 megawatts, o menor que é hoje em dia, né, otorgado hoje em dia com 5 megawatts, e a gente tem, por exemplo, uma Itaipu com 14 gigawatts, né? Então, assim, tem muita diferença entre eles e até a unidade que a gente usa para caracterizá-los, embora a gente sempre possa utilizar, por exemplo, a receita anual, não é que não tem como não usar isso, mas a unidade caracteriza melhor, vamos dizer assim, essas instalações, é diferente também, né? Uma é consumidor, outra a gente fala em receita anual, outra a gente fala em megawatt, por exemplo, né? Potência instalada. Então, é muita diversidade e isso afeta, por exemplo, a nossa equipe para estudar essa intervenção regulatória, né? Uma equipe bem heterogênea, a gente tem bastante pessoa atuando de várias áreas diferentes e com várias formações diferentes. Agora, um pouquinho falando do contexto, né, que a gente está trabalhando. A gente teve, primeiramente, é lógico que assim, né, quando a gente fala de segurança cibernética, isso está sendo trabalhado lá desde 2015, por exemplo, até antes disso. Mas quando os trabalhos, né, grosso mesmo, assim, né, começou, foi a partir da proposta do ONS. Eles fizeram uma proposta de procedimento de rede, né, abarcando uma parte do setor elétrico, a gente está expandindo um pouco mais para tentar, né, como eu falei, a gente estudar um pouco mais. Então, a gente fez, por exemplo, uma tomada de subsídio, terminou recente, teve uma participação grande, não só de empresas do setor elétrico, como teve fornecedores de tecnologia, teve a sociedade como um todo, associações, consumidores, até pessoa física contribuiu, né? E também as agências, eu vou entrar nela agora, né, daqui a pouco eu vou falar das agências reguladoras, né, da Anatel e do Banco Central. Então, a gente teve essa participação, teve um webinar recente também, o webinar foi aí semana passada, na quarta-feira, e também teve uma participação dos especialistas também das empresas que a gente falou, geração, distribuidora e transmissora, a gente teve associações e teve também Anatel e Banco Central. Então, tudo isso a gente está tentando enriquecer, está tentando abranger o melhor que a gente pode, né, dessa intervenção regulatória, que é, como disse, um tema muito abrangente. Então, falando especificamente do setor elétrico, ele é um tema recente para a operação. E isso eu quero dizer o seguinte, a TI caminhou junto com segurança cibernética, a TI tem procedimentos, tem tecnologia, a gente tem antivírus no computador nosso hoje, que atuam muito bem, a gente tem toda uma série de protocolos de segurança de informação quando a gente fala de TI. Para a operação, não é que a gente não tenha, mas o tema, né, de conectividade, de, por exemplo, subestações completamente digitais, operação de usinas elétricas operadas à distância, isso daí é mais recente quando a gente fala de operação. Então, como é que a gente pode trazer esse conhecimento adquirido na TI para a TO também, né? A gente fala TI é tecnologia de informação e a TO que é a de operação. Né, tem até mais subdivisões, né? Tem gente que define também TA, né? Teoria, as tecnologias de automação também, né? Dependendo da empresa e do negócio que a pessoa tem. Então é natural que a gente faça analogia, por exemplo, com o TI, né? O que aplicar, afinal, eles que vão dar grande parte das ferramentas que a gente vai utilizar para poder fazer essa conectividade da TO, né? Da parte de operação. Além disso, a gente usa o financeiro e as telecomunicações. Por que a gente está fazendo isso? É porque eles estão antes da gente, eles trabalharam antes. O Banco Central já emitiu a regulação, né? Uma resolução para a segurança cibernética no setor financeiro, então eles já fizeram isso, eles já têm isso, e a gente está querendo, né, que eles ensinem a gente, que eles ajudem a gente a poder também aplicar alguns conhecimentos no setor elétrico. Telecomunicações está um pouquinho, né, não está tão avançado quanto o Banco Central, mas eles já estão com a resolução quase pronta, já tem até votação de alguns diretores, eles participaram do webinar semana passada, né? Então, assim, a gente, pelo mesmo motivo, quer trazer o que eles encontraram de desafio, de dificuldade, de boas práticas que a gente pode trazer também para o setor elétrico.
A gente também não vai se limitar só ao Brasil, como a gente está pegando lá fora também, né? O próprio ANS, quando ele fez a proposta dele, ele também fez isso, e a gente também está fazendo da nossa parte na ANEEL. A gente está olhando, a maior referência é os Estados Unidos, não tem como, eles têm o padrão NERC, é NIST/NERC, né? Lá, isso daí a gente também tem essa dificuldade de trazer aquilo que é dos Estados Unidos para o Brasil, porque lá eles têm uma divisão de competências diferente, né? Por exemplo, a regulação do que é federal, do que é União, é um órgão, FERC, por exemplo, né? /NERC e tal. E aí, quando a gente desce para o nível estadual, são outros órgãos, agências reguladoras. No caso do Brasil, esse é verticalizado, a ANEEL que faz essa parte, né? Então, tem essas diferenças. A gente tem também a ENISA. A ENISA é da Europa. Embora ela se baseie também muito nos Estados Unidos, né, que é a grande referência, a ENISA da Europa, ela tem uma característica, vamos dizer assim, cada país ali, né, em termos geográficos, estou dizendo, tá? É como se fosse um estado brasileiro. Então, só que eles têm características muito exclusivas. Você tem uma França, por exemplo, que é verticalizada completamente. A EDF cuida de tudo. Você tem outros modelos de negócio, como a Alemanha, que são bem diferentes. Então, é como que a ENISA consegue trabalhar com essa grande diversidade de regulação, de legislação, né, entre países diferentes. Mas mesmo assim a gente tem que estudar como eles fazem, né? Embora seja parecido com o NERC, a gente tenta estudar como eles fazem lá para a gente trazer esse conhecimento para cá, para o Brasil também, né? E então, quais são os desafios que a gente tem? Né? O primeiro deles seria definir um pouquinho mais concretamente o que é infraestrutura crítica. Embora a gente saiba isso daí de forma até, vamos dizer assim, intuitiva, quando você vai definir o que é uma infraestrutura crítica, tá? Uma instalação que tem tantos megawatts, que transmite tanta potência, ou tem uma tensão, tem tantos consumidores, é difícil, né? Assim, vamos dizer assim, é um desafio definir, não que a gente precise fazer isso, tá? Mas estou dizendo assim, definir de uma maneira um pouco mais concreta o que é infraestrutura crítica, né? Tá lá no decreto, né, que foi mencionado, o 10.222, ele tem lá a infraestrutura crítica, a gente tem uma ideia do que é isso, até bem intuitiva, mas a gente tem que traduzir isso, né? Na hora que a gente coloca em requisitos, isso tem que ser traduzido, né? Não pode ficar subjetivo. Outra questão é a troca de informações. A troca de informações, nessa tomada de subsídio que a gente fez, foi praticamente unânime. Nos países, a gente vê isso, é praticamente unânime. Precisa ocorrer. A troca de informações é muito útil para as empresas. Por outro lado, eles têm certos receios. Por exemplo, a troca de informação pode deixá-los ainda mais vulneráveis. Eles sofrem um ataque de um criminoso virtual, e eles colocam lá que sofreram tal ataque e eles vão estar, por causa que eles colocaram lá, outros criminosos podem usar aquela informação. Então, assim, é bom por um lado, porém tem que ser tratado com muito rigor essa questão. Um outro ponto, e aqui eu não estou dando, não é em tese que eu estou falando na prática mesmo, correndo nos Estados Unidos isso, você tem, quando eles compartilham essa informação, eles têm um receio grande de que o órgão regulador use essa informação para fiscalizá-los, para autuá-los, por exemplo. E eles têm razão, assim, né? A gente tem que deixá-los confortáveis de que a gente não vai usar isso, porque a ideia de compartilhar a informação é para que a gente tenha um setor mais seguro, e não para ficar multando a empresa, né? Então tem que ter características para deixar isso mais multado, mais claro. E o que ocorreu nos Estados Unidos é que quando eles fizeram lá um levantamento deles, o FBI que investiga, né? Porque isso é um crime, né? Isso aí a gente não pode esquecer que não assim, é um crime, um ato desse, né? Um ataque desse. Então, quem investiga lá, o FBI, e eles receberam mais informações, mais notificações de que houve ataque do que o próprio órgão regulador dos Estados Unidos, né? Porque eles tiveram esse receio lá, né? Então, a gente tem que trabalhar isso daqui para que não tenha esse problema aqui no Brasil, né? As certificações é outro desafio. A gente entende certificações como eu vou melhorar, vamos dizer assim, eu vou tentar melhorar a qualificação profissional do Brasil, né? Para trabalhar com segurança cibernética, a gente precisa de profissionais qualificados. E para isso, eu preciso ter... Certificação vai resolver? Muitos trouxeram isso, pode exercer uma reserva de mercado, um custo excessivo para as empresas e pode não trazer o resultado que você quer, que é um setor mais seguro. Por outro lado, se fizer uma analogia, por exemplo, com graduação, quando você vai para um médico, você quer que um médico te atenda, você não quer que um engenheiro te
atenda, né? Não que um não seja qualificado, mas assim, a gente tem especificidades. Então, você quer ser atendido por um médico, você quer ser atendido, se você quiser fazer um prédio, você quer um engenheiro civil. Então, isso garante qualidade? Não garante qualidade, né? É lógico que não vai garantir qualidade. Vamos dizer assim, é um critério necessário, mas não suficiente, né? Para usar aqui uma expressão em matemática. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode gerar reserva de mercado, por exemplo, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, tem que trabalhar isso de uma forma que traga benefícios para o setor. E, por último, o que eu queria trazer, que eu acho que talvez seja o mais importante, já até foi falado aqui, é a sensibilização da segurança. Isso daí, assim, é importantíssimo. Eu já fui fiscal de geração, por exemplo, e eu já visitei usinas de 1 mega, né? Na época até tinha usinas de 1 mega otorgadas, até Belo Monte eu não fui ainda não, mas eu fui para Giral e Santo Antônio. Então, são usinas gigantescas também. E todas, de maneira geral, claro que guardada devidas proporções, compatível com o tipo de instalação que eles têm, todas têm uma segurança física bem feita. Eles têm câmera de vigilância, bem cercado o lugar, não tem buraco. Isso daí, as cercas são todas verificadas, né, de tempos em tempos e tal. Então, assim, fisicamente, né, que é claro que assim, né, se for atacado fisicamente, você vai ficar com medo e tal. Mas quando a gente fala do ambiente virtual, isso é um crime também, a gente não pode esquecer que está sendo criminoso, um atacante está cometendo um crime, mas esse crime pode ser até, vamos dizer assim, né, sem querer menosprezar um e tal, mas ele pode ter consequências até mais graves do que o outro, né? Não vamos dizer correr risco de vida, sei lá, né? Um físico um ataque físico poderia usar uma arma, um ataque virtual não. Mas em termos financeiros ou em termos de prejuízo para a operação do setor, pode ser mais grave. Em vez de você roubar equipamentos de uma usina, você pode paralisar a usina inteira, né? Então, assim, é importante. A gente tem empresas que são referências, assim, inclusive elas estão ajudando a gente também a entender um pouco mais desse conceito de segurança cibernética. Por outro lado, a gente tem também que levar essas outras empresas que não estão tratando com essa devida importância o tema de segurança cibernética, né? Então, são esses os desafios que a gente tem, né? O contexto que a gente tem também. E eu fico aqui, né, para a gente discutir depois sobre isso. Eu agradeço mais uma vez aí a participação. Nós que agradecemos, Bruno. Suas informações foram extremamente relevantes e nos deixa bastante preocupados em relação aos desafios do setor cibernético relacionado com o setor energético. Nós já estamos vendo algumas perguntas aqui e vamos procurar incrementar no debate. Muito obrigado. Eu convido agora o doutor Mário Silvério, o Mário, presidente da Companhia Paulista de Desenvolvimento, para tecer seus comentários aí, principalmente abordando a parte relacionada com acordos de cooperação e parcerias público-privadas. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, general. Obrigado pelo convite ao SEBRE. Boa noite a todos. O nosso ponto de abordagem do tema é mais no contexto do que pode ser essa relação entre o setor público e a iniciativa privada. É evidente que é um problema que afeta a todos. Nós temos aí o próprio decreto 10.222 abordou fortemente essa questão da influência negativa à produtividade dos setores públicos e privados, um prejuízo imenso ao país, imenso aos processos, imaginando que 100% dos órgãos públicos utilizam o sistema de internet seja para relações entre si, relação com a sociedade, relação de suas funções públicas. Então, a administração pública ela tem um papel muito importante, embora no contexto do setor produtivo as empresas buscam suas soluções. Nós estamos vendo aí o setor de energia, que é regulado e fiscalizado pela ANEEL, tem as suas empresas cumpridoras de funções de serviço público, buscando soluções de proteção
às suas gestões na área do sistema de informação, de tecnologia de informação, o que mostra que existe uma busca, né, de forma bastante diversificada das empresas na busca de soluções para os seus próprios problemas. Como nós sabemos, a iniciativa do GSI trabalhando no sentido de criar uma regulação no setor e agora evoluindo para outras unidades de governo, busca ter um foco de forma que o governo estabeleça um papel regulador e que possa trazer ao Brasil um conforto para suas relações internacionais e para suas relações internas, inclusive para a segurança das próprias ações do próprio governo. A única parceria público-privada que se tem conhecimento hoje no governo é justamente na área de TI. Então, hoje, um grande data center que opera em Brasília, em cooperação entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, foi produzido no modelo de PPP, mas muito mais no sentido do parceiro privado trazer a parte, vamos chamar, de hardware, a parte mais de suporte operacional do que propriamente a inteligência, o sistema de... E é um grande depósito de informação, lógico, tem toda a sua complexidade, mas é uma parceria que mostrou interessante no caso dessa relação entre setor público e setor privado. Quando a gente fala em regulação e imagina um sistema ainda que busca criar ferramentas e metodologias de gestão, a definição entre o que é de competência do setor público, o que seria habilitável para o privado, ainda fica muito obscuro. Mas existem várias formas de entender o problema. Por exemplo, podemos imaginar que o governo possa dispor de uma estrutura reguladora, de uma estrutura de acompanhamento e incentivo ao processo de segurança cibernética, aonde ele vai buscar no parceiro privado o apoio tanto intelectual quanto o apoio ferramental, de forma que ele possa dispor dessa estrutura. A partir daí, ele pode também ser um certificador de regras próprias para que as empresas particulares em si tomem caminhos diversos, mas que tenha uma certificação que possa interagir com os sistemas seguros de governo, de forma que você não teria o monopólio de um apenas fornecedor, mas você teria uma solução que daria uma abertura para que outras empresas se habilitassem em condições de estarem certificadas para que elas pudessem se interagir com os sistemas de governo. Eu estava ouvindo agora o Bruno comentar sobre o que ocorre dentro do setor de energia, né? Quando você fala em operação, é o ponto frágil, você tem que fazer uma conectividade com uma série de usuários e prestadores de serviços e fornecedores dentro da cadeia de produção do setor. Então, obviamente, vai se criando uma estrutura que tenha um mínimo de certificação para que ela possa estar
interagindo com aquele determinado nível de informação. Então, o que a gente já fez e já viu ser feito em outros países e aqui no Brasil pode também fazer, é conciliar o interesse público, a necessidade de investimentos, a necessidade de apoio no sentido de trazer inteligência, tecnologia, compartilhar conhecimento com o setor privado, de forma que a administração pública possa deter desta estrutura. Estamos vendo que, fruto do decreto, grupos de trabalho se desenvolveram e hoje também tem outros ministérios envolvidos em atuação específica na questão da segurança cibernética. O que a gente imagina é que possa se fazer um desenho onde concilia as duas formas, né? O modelo de parceria, onde se venha com o setor privado trazendo tecnologia e suporte a essa estrutura de governo, e, por outro lado, criar uma metodologia e um regramento para a certificação que empresas habilitadas a fazerem esses sistemas de controles poderiam certificar canais de conexão com as diversas áreas de governo. Quer dizer, a ideia que nós imaginamos, dentro de um contexto de não trazer esse ônus de investimento ao governo e trazer o risco ao privado, é que as soluções elas sejam bem definidas, elas tenham que suportar as modernizações que são decorrentes do próprio processo que se instala, né? Quer dizer, cada área de governo tem uma preocupação específica. Nós estávamos falando agora da questão do setor da energia, mas nós temos que falar no setor de previdência, nós temos que falar no setor financeiro, né? Que já tem algumas posições já colocadas, né? É muito forte a tendência no setor de educação, saúde, se criar um sistema de TI muito fortalecido, e tudo isso imaginando que vai interagir com o público usuário muito forte. Esse público usuário é diverso e o mínimo de exigência para que ele possa estar conectado de forma contínua a determinado grau de informação, isso esteja regulado. E quem vai fazer esse acompanhamento, a que custo, né? Hoje nós sabemos que há um dinamismo na utilização dessa ferramenta que muitas vezes é muito difícil a administração pública acompanhar, porque tem as restrições naturais de sistemas de contratos, sistemas de desenvolvimento, de softwares e tudo mais. Então, nós acreditamos muito que a parceria público-privada para a tecnologia é o ambiente mais saudável em termos de relacionamento entre o setor público e o setor privado. Ele permite que haja um sistema de controle de performance, ele permite que essa flexibilidade que o privado teria no sentido de desenvolver ferramentas e atualizações à medida que novos riscos surjam, novos formatos, né, de agressão ao sistema de segurança aconteça, ele possa dar resposta. E isso faz com que o governo seja o grande regulador e controlador, e isso no âmbito das suas estruturas,
e das estruturas privadas vão seguir naturalmente, e isso foi muito forte no setor financeiro. Mário, seu tempo está esgotando. Então, acho que a nossa proposta seria essa, né? Seria imaginar um sistema híbrido, onde você faria um modelo de gestão pública com o esforço privado no investimento e na eventual operação de um sistema centralizado. E a certificação para que haja abertura para que qualquer privado habilitado possa fornecer esse serviço. Obrigado, Mário. Agradeço mais uma vez a sua contribuição e mais uma vez enfatiza a necessidade de, nessa área tão sensível da cibernética, que lida com o ativo de informação, que é o bem mais precioso de qualquer empresa e organização, que nós temos que buscar uma atividade colaborativa e buscar um desenho aí que favoreça tanto o desenvolvimento, a operação, bem como a gestão. Com certeza nós teremos algumas perguntas para você. Eu ia pedir agora a contribuição do nosso amigo Daniel Salles, da empresa Braskem, para encerrar essa apresentação dos nossos painelistas. A palavra está com você, Daniel. Boa noite a todos e a todas. Eu também gostaria de agradecer muito a oportunidade de participar aqui desse debate, né, onde nós temos a oportunidade de discutir algo que, apesar de se apresentar como um novo desafio, né, ele já fez algumas vítimas, ou seja, já tem um histórico de sofrimento, de ter causado algumas dores. Antes até de eu falar alguma coisa específica, eu preciso retomar alguns pontos que foram colocados aqui, já colocando já entrando como sendo um ator aí fundamental nesse processo. Afinal de contas, nós temos que resguardar os nossos dados, as nossas informações, e a Braskem especificamente, ela é uma empresa brasileira, mas ela tem uma atuação global, né? Nós somos a sexta maior empresa do ramo que a gente atua. Nós temos, por exemplo, a maior produção de polipropileno dos Estados Unidos. Então, temos uma atuação marcada tanto nos Estados Unidos, México, Europa, Ásia, e até por essa atuação global da Braskem, nós já estivemos, né, e estamos sujeitos às regulações dos locais onde nós atuamos, e por isso nós já implementamos muito do que foi colocado aqui. Nós já temos nos nossos processos. Afinal de contas, se a gente for ver, tem o relatório aí do Fórum Econômico Mundial, coloca esses crimes cibernéticos como sendo a maior ameaça que nós temos no mundo corporativo hoje. Ele fica atrás apenas das ameaças naturais, escassez de água e grandes questões relacionadas a essas questões climáticas, né? Fora isso, não existe hoje nenhum risco maior aos negócios do que os ataques cibernéticos, ou seja, a invasão dos nossos processos através dos meios de contato com o mundo exterior, que não tem como nós não termos uma ação integrada com todas as áreas. Nós já atuamos aqui na Braskem com TI, TO e TA completamente integrados. Então, quando a gente fala das camadas de segurança que vão proteger, nós já estamos fazendo abrangência, e isso a nível global, ou seja, existe uma política de governança da Braskem que tem essa atuação global. Aquilo que é implementado por uma exigência europeia, por exemplo, a gente já faz uma abrangência e faz aquela aplicação também nas nossas plantas e nos nossos negócios nos outros lugares do mundo. Existem, só para citar alguns exemplos, né, do que nós podemos ter de um ataque cibernético, a gente pode ter shutdown de planta, danos de equipamentos, interrupção de utilidades. Já foi citado alguns desses problemas que podem nos trazer aí pelo Bruno, né? Mas assim, nós temos sistemas de automação, com um sistema digital de controle distribuído, com real-time optimization, com controles avançados nas plantas, e eles trabalham e evoluindo aí nessa maturidade da indústria 4.0, indo até os digital twins, né, onde nós teremos
uma automação, mais até do que uma automação, é de fato a digitalização da planta, prevendo eventos que podem ocorrer. Isso tudo, se for utilizado de uma forma inadequada, pode causar males que têm uma abrangência, no nosso caso, pode ter uma abrangência aí, mundial. Então, para preservar isso, nós, naquelas camadas de segurança, né, a gente pegou protocolos, pegamos lá o Cyber Security Framework ali da NIST, né, então a gente segue ali para cada uma das 5 principais camadas, né, a gente fez um trabalho com diversos parceiros tecnológicos, de modo que nós tivéssemos uma política, um gerenciamento de políticas muito claro para a questão de tecnologias e uma governança muito forte para garantir que todas essas salvaguardas elas estejam ativas e que a gente esteja em segurança em todas as nossas operações. E para isso, além da governança rígida e das políticas bem determinadas, na parte de operações, nós temos um monitoramento constante de todos os nossos processos e eventuais ataques que nós podemos ter, e com isso temos respostas preparadas, né? Claro que isso não foi desenvolvido de uma hora para outra, a gente já vem trabalhando com isso há algum tempo, fomos buscar parcerias no mundo de quem poderia nos ajudar a ter esse framework bem estruturado. Então, nós temos hoje as ferramentas, de acordo com o que eu já falei da NIST, em cada uma dessas camadas de proteção, num grau de maturidade que nós poderíamos dizer hoje que ela já está completamente implementada em todos os processos que nós levantamos desde 2018 até o ponto que nós estamos hoje. Contratamos consultoria externa, fizemos levantamento inicial, montamos em ondas, né, fomos escalando para as diversas plantas, ou seja, até que nós tivéssemos hoje naquilo que nós levantamos como que era crítico do ponto de vista de segurança, nós temos tudo que nós levantamos em 18 hoje já implementado. Obviamente que então está tudo concluído, podemos ficar sossegados, a gente sabe que isso nunca será uma verdade, né? Para cada nova solução que nós encontramos para evitar uma situação de risco, aparecem N outras situações que nos tornam vulneráveis. Então, a gente tem um trabalho contínuo, ainda com diversas parcerias que nos fornecem ferramentas daquilo que é o estado da arte no mundo, do ponto de vista de segurança dos nossos processos internos, e a gente tem, então, atendendo a essa política que eu já falei antes e as respostas que nós temos, o monitoramento para que a gente tenha não só uma visão de onde nós estamos vulneráveis, mas o que nós podemos melhorar, né? E, assim, nós temos alguns números, eu trouxe alguns números para vocês terem uma ideia do que significa. A gente não significa que tá tudo bem. Nós tivemos agora em julho, né? Também foi colocado, acho que o The Economist mostrou que por conta da pandemia, mostrou numa matéria há pouco tempo atrás, que cresceu demais os ataques cibernéticos agora nesse período. E aí eu trazer um número para vocês. Nós tivemos 10 bilhões, cerca de 10 bilhões e 700 mil eventos, né? Que poderiam ter algum tipo de natureza naquele funilzinho que a gente vai avaliando do que é um alerta, né, de segurança. Desses 10 bilhões, cerca de 750 se configuraram como uma geração nos nossos sistemas de alerta. Desses 750, 430 eles tiveram uma avaliação de que realmente eram críticos, e desses 440 aproximadamente, cerca de 35 foram suspeitos de incidentes de segurança. Então, isso estou falando só de julho, tá, gente? A gente tem esse acompanhamento feito 24 horas durante 7 dias por semana, com toda uma equipe que está destacada para fazer esse tipo de avaliação, porque, como eu disse, nós temos uma atuação global, temos uma posição de destaque em uma cadeia de valor relevante para a sociedade, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. Então, nós lidamos com informações de fornecedores fundamentais, lidamos com informações de clientes, e a gente não pode, de maneira nenhuma, estar desatentos nesse quesito. E aí, no que nós estamos conversando aqui, sobre tudo que nós podemos colocar no país
para que a gente tenha um arcabouço legal, onde isso seja tratado, não só nós identificamos, mas que tipo de consequência isso trará, que tipo de com o que nós podemos contar para que sejam investigados esses ataques que nós sofremos, que tipo de consequências esses hackers, né, essas pessoas que tentam invadir nossos sistemas, o que eles podem ter. Então, isso é um debate que eu acredito que ele é fundamental para a indústria, e nós aqui da Braskem estamos aqui à disposição para participar dele e contribuir com toda a experiência que a gente já tem e com aquilo que a gente possa fazer para melhorar esse processo. Basicamente, para esse ponto, nós já discutimos, eu não vou retornar tanto no que já foi dito, eu só queria contribuir com essa visão mais da indústria de o quanto é relevante nós estarmos discutindo isso, uma vez que esse é o fator mais vulnerável que existe para os negócios de uma empresa como a Braskem hoje em dia. Fico à vontade, estou aqui à disposição aí para que a gente prossiga e as perguntas que eventualmente nós tenhamos e para ir para a etapa do debate. Muito obrigado, Daniel Salles. Extremamente relevante as suas observações, e cada vez eu me convenço que não adianta só investir em ferramentas, nós temos que investir na capacitação dos nossos recursos humanos para defender bem nossos ativos da informação. Eu passei 44 anos no Exército e eu tenho um juízo, entendeu? Então, antes de iniciar o nosso debate, eu ia pedir para ver se o nosso comandante, o nosso conselheiro mor, o André, se tem alguma pergunta para os nossos painelistas. Eu tenho uma, e é uma que endereça essa questão do Estado e das empresas, e como é que a gente vai conviver daqui para frente. Como presidente de uma companhia e, obviamente, responsabilidades fiduciárias, cada vez mais o meu conselho de administração, os meus acionistas, colocam sobre o executivo a responsabilidade fiduciária da consequência dos cyberattacks. Por exemplo, se os nossos produtos ou um serviço nosso de alta criticidade faltar para um cliente e a gente tiver grandes danos financeiros sobre isso, assim como um acidente ambiental, assim como um acidente do trabalho, o executivo será fiduciariamente responsável por isso no futuro. Eu acho que as leis vão convergir nessa direção. Vai ser muito rápido. Hoje, oficialmente, dentro da Siemens, grandes ataques em que eu não fiz o meu melhor para me proteger, certamente meu conselho de administração irá me penalizar como executivo. Isso rapidamente vai virar lei. E eu ouvi o discurso de todos vocês, ou seja, do regulador, do Estado brasileiro se preparando, do Mário falando do PPP e do meu colega, o Daniel da Braskem, que vive o mundo empresarial. Gente, a lei vai vir. Fora a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está aí, será responsabilidade dos operadores e assim por diante, e certamente dos executivos, as consequências de um cyberataque não guarnecido, não comunicado, não tratado, não treinado, como o general colocou. Em quanto tempo vocês acham que isso vai virar lei, e rapidamente seremos todos pressionados, inclusive o regulador, para falar o seguinte, pessoal, tolerância zero para a nossa defesa dos nossos sistemas, certa de infraestrutura crítica. Quanto tempo vocês acham que isso vem? Meu amigo Sabá, você quer começar? Sim, senhor general, agradeço muito a pergunta. A visão que nós temos é que a lei em si, ela vai demorar um pouco. O que nós temos no nosso país é um grande desalinhamento de ações estratégicas que se refletem nas ações táticas e operacionais em segurança cibernética, se reflete na ponta da linha. Vai das altas administrações de todos os setores até a ponta da linha. O que acontece é que
se enxerga, como outras nações já trilharam por esse caminho, se enxerga que é necessário um alinhamento macropolítico estratégico que reflita na ponta da linha. E esse alinhamento, o nosso país é muito grande, esse alinhamento, tentamos fazer com que esse alinhamento, até ouvindo alguns órgãos que julgavam que a internet se autorregula, que está tudo bem, que as camadas se acomodam por si só, mas isso não tem funcionado. Isso tem trazido prejuízos enormes, em bilhões de dólares para nossas instituições e para a nossa sociedade. De fraudes ao cidadão até problemas em grids elétricos. Isso é complicado, isso é muito crítico. Por isso, o passo inicial deve ser um decreto, um sistema federal de gestão de incidentes cibernéticos, que vai, por meio desse decreto, a ideia é que esse sistema ele requeira dos órgãos reguladores que eles estabeleçam equipes de prevenção e tratamento de incidentes nas suas áreas prioritárias, que eles coloquem resoluções específicas de segurança cibernética dentro dos seus setores. Estou falando de água, energia, transporte, telecomunicações, finanças, saúde, outros, aliás, todos, que eles estabeleçam equipes de tratamento e cobrem dessas equipes ordenadoras de todos esses setores, cobrem os incidentes cibernéticos de vulto e cobrem soluções para esses incidentes. Nós não podemos, claro, e a ideia não general, a ideia é sempre articular, mas nós temos que dar um alinhamento. O primeiro passo é esse. A lei, ainda claro, ela vai demorar um pouco, mas a lei estabelece um sistema nacional. Aí sim, a ideia é colocar como um salto em altura, né? Colocar um sarrafo de requisitos e fazer com que todos aqueles aderentes ao sistema, eles atinjam pelo menos aquele nível de segurança cibernética. É claro que muitas empresas vão passar desse nível, mas aí é outra situação. Nós queremos pelo menos o mínimo. A ideia é essa. Algum painelista quer fazer mais alguma observação? Bruno, quer acrescentar algum detalhe? Eu só não entendi, a equipe para... Porque assim, né, quando a gente fala segurança cibernética, né, a gente tem que entender aquilo que vai para fora, vamos dizer assim, né, o que a gente está pensando no setor elétrico em si, mas tem a segurança cibernética do órgão em si, né, assim, a gente também pode ser atacado, né, então, aí essa equipe, né, que a gente vai ter que reportar, por exemplo, assim, né, a ideia é reportar para equipe que é responsável pela segurança do órgão mesmo, ou eu só não entendi muito bem essa parte, ou se é para a gente fazer isso, né, organizando o setor. Posso responder, se eu pudesse sugerir uma linha de raciocínio também, tanto para o Sabat quanto para o Bruno, cybersecurity é o novo global warming, ou seja, o mundo vai querer fazer negócio com lugares seguros, porque senão não vai vir dinheiro, né? Senão as pessoas vão se sentir inseguras e isso será um requisito global para investimento. Então, na linha de raciocínio do Bruno, tanto a agência tem que ser imune, porque você tem que ter uma responsabilidade sobre as suas operações, quanto a agência tem que regular o segmento para ampliar a sua capacidade de defesa e contra ataques cibernéticos, até para proteger o investidor e proteger o sistema nacional. Se eu pudesse, eu acho que essa é uma linha de raciocínio a colocação estratégica. foi boa. Não, eu só tô, assim, a justificativa de eu perguntar isso é porque quando a gente fala do setor, a gente está estudando isso, né? A gente ainda não tem a resposta. Se é mais efetivo, porque a gente está sempre preocupado com a segurança do setor, é mais efetivo a gente deixar a centralizar, por exemplo, num órgão, o CERT, por exemplo, como é que fala? Centralizar no CERT essas informações, né, esse compartilhamento de informações sobre incidente cibernético, ou a gente mesmo vai fazer isso e vai centralizar na ANEEL, né? Então a gente está estudando esses modelos de negócio, né? E aí, se for a ANEEL tiver que responder, vamos dizer assim, aí a gente tem que repensar um pouco o modelo, tem que usar essa informação também. Não que assim, se a gente, né, entender que o CERT, por exemplo, é
uma ferramenta, é um órgão, né, que trabalha muito bem isso, a gente poderia responder com base nas informações que o CERT tem, por exemplo, né? Não que a ANEEL não poderia fazer isso, né? Eu acho que assim, a gente não poderia deixar essas informações, por exemplo, perdidas, né? A gente teria que ter acesso de alguma forma, nem que seja estatístico, sobre essas informações, né? Mas só estou dizendo assim, que dependendo de como a lei vier, por exemplo, isso aí pode afetar o modelo que a ANEEL está... A forma... A gente ainda não tem essa resposta, tá? Só dizendo que isso pode afetar a forma. De repente pode ser só uma única forma de fazer isso, né? A ANEEL centralizando, por exemplo. Né? Por isso que eu perguntei. Muito, muito bem lembrado aí pelo André, e eu gostaria só apenas de falar que o nosso país é sui generis. Então, nós já participamos de várias operações aí na parte de segurança cibernética, e o brasileiro consegue, mesmo sem uma política, fazer a segurança dos seus ativos de informação. Graças a quê? Graças a um espírito de colaboração que existe entre as diversas agências e até mesmo empresas. Tá? Muitas empresas nos ajudaram na segurança cibernética dos grandes eventos. Eu gostaria que o Sabá explorasse um pouco mais essa parte, tendo em vista o que o André falou e a inquietude aí do Bruno, entendeu? Principalmente que nós ainda temos que fazer várias atividades. Nós queremos trabalhar nas crianças, como eu sei que o GECI quer trabalhar na parte educacional. É um desafio muito grande. Eu não quero citar país, mas eu fui em país que, desde o ensino fundamental 1, o pessoal já vê onde está aquele talento que vai para a área cibernética, tanto do governo como da empresa. Tem país que faz o Dia Nacional da Segurança Cibernética. Então, Sabá, se puder dar mais uma contribuição para a gente, nós agradecemos. Sim, senhor general. Muito obrigado pela colocação do Bruno. E é exatamente na linha que o Dr. André Clark falou. O que acontece? Vamos visualizar as empresas, por exemplo, setor elétrico, recebem diferentes ataques cibernéticos de diferentes naturezas, uns mais graves, outros menos graves, uns mais impactantes, outros menos. A ideia é que se reporte esses ataques, aqueles pelo menos os mais com potencial de impacto maior. Por exemplo, elas reportem esses ataques para as equipes de tratamento dessas empresas contra ataques de incidentes cibernéticos. Eles reportam isso para a ANEEL. A ANEEL centraliza isso, ajuda essas empresas a se recuperarem, a sanarem aquele incidente. Ela vai ter que instituir uma equipe de prevenção e tratamento de incidente cibernético dela, e isso para todos os órgãos reguladores. E aí, aquilo que for realmente de muito vulto, aquilo que for mais impactante, ela repassa sob sigilo para o Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do governo. Entendeu? Porque o nosso país, hoje, nós não temos consciência situacional dos incidentes cibernéticos que acontecem com as nossas infraestruturas críticas nacionais. Isso, quando nós falamos isso lá fora, o pessoal diz que Deus é brasileiro mesmo, porque é impressionante como nós não temos a menor noção do que acontece com uma companhia elétrica, do que acontece com uma companhia de água, que atende milhões de pessoas. E por isso que essa rede vai ser montada. Agora, é claro que o governo não pode, por um decreto, determinar isso para um órgão privado, mas ele vai determinar para quem é .gov, né? Que são as agências reguladoras. Aí elas, por meio de resolução, elas vão promover essa implementação. Né? É uma cadeia de cooperação, só que dessa vez com uma consciência situacional. Perfeito. Algum dos panelistas quer fazer mais alguma observação? Nós já estamos aqui com 19h14. Eu vou partir aqui para uma pergunta do nosso amigo Luiz Carlos Fontes, que fez a seguinte pergunta. Frente ao dinamismo e à ausência de fronteiras do desafio, como incentivar a implantação de novas tecnologias e potenciais parcerias estratégicas, tanto na estabilidade da matriz energética, como no âmbito da segurança nacional?
Quem se habilita? Bom, como tem matriz energética aí, né? Eu vou falar assim um pouco do setor elétrico, né? Vou me restringir aqui ao setor elétrico. Isso daí vai depender muito, como disse, né? A gente tem, né, para restringir, né, a resposta os três tipos de serviço, a gente tem a distribuidora, a geradora e a transmissora, né? Então, assim, é, é lógico que existe, por exemplo, para as transmissoras e distribuidoras, a gente pode usar como os meios, por exemplo, a disponibilidade. Né? Então, elas têm que ter disponibilidade. A gente está até pensando nisso, se a gente consegue tratar a segurança cibernética junto com disponibilidade, uma vez que se ela sofrer um ataque e não ficar disponível, de repente ela pode sofrer as mesmas penalidades ou sofrer os mesmos, né, o incentivo regulatório que tem para disponibilidade. No caso da geração, para as novas é mais fácil, porque isso daí vai ser um critério de competitividade, né? Então, é natural, né? A geração já traz isso de maneira mais natural, né? Para as novas, né? Para as antigas, é um pouquinho mais difícil. A gente está falando de como incentivar, por exemplo, modernização, esse tipo de coisa. Elas fazem mesmo assim, né? Porque como isso aumenta a disponibilidade, aumenta, por exemplo, o valor, né, de energia que ela vai entregar, né? E ela vai ter ganhos com isso também. Então, também, de certa forma, tem. De repente, não vai ter na velocidade que seria importante para o setor, né? Porque as modernizações elas ocorrem em ondas e levam anos e tal. A gente de repente queria é importante que seja mais rápido. Então, aí tem que estudar como é que isso poderia ser mais atrativo. Né? Mas não deve fugir muito do que já existe hoje, né? A gente tem para as novas de automático e para as que já são antigas, a gente incentivar mais, por exemplo, essas modernizações, né, que acontecem. Então, mas assim, a resposta mesmo, né, vamos fazer assim ou assado, a gente não tem isso, né? O que a gente tem vamos dizer assim, técnicas que a gente usa para outras coisas também, né? A gente tem modernização do setor elétrico, por exemplo, né, o potencial hidrelétrico, a gente, né, inclusive está na lei, tem que ser o máximo, mas o máximo depende da tecnologia, né? O máximo de potencial que você consegue extrair depende da tecnologia que você tem. E isso, com o passar dos anos, 20 anos depois, de repente você consegue aumentar esse máximo, vamos dizer assim. Então você moderniza, né? Agora, os mesmos, vamos dizer assim, né, de forma análoga aos incentivos que eles têm para modernizar esse tipo de instalação, a gente tem que criar assim, análoga porque né, o tempo, vamos dizer assim, é muito mais rápido no caso de segurança cibernética, né? Mário, você já comentou na sua explanação sobre esse detalhe de parceria. Você poderia dar mais algum dado de como poderiam ser feitas essas parcerias estratégicas na parte da matriz energética? Desculpa, foi para mim também isso daí? Não, para o Mário. Ah, tá. Ah, tá. Porque... Desculpe, a hora que eu... não se limita a um setor específico, né? Imagino que o governo ele tenha uma preocupação no contexto global das suas ações, né? Como o Coronel Sabá falou, esta questão da regulação e do alinhamento macroestratégico entre todas as instituições, ela é fundamental. Quando você fala de .gov, você está falando de uma área crítica de desenvolvimento. O setor privado ele tem uma dinâmica maior, né? Nós estamos aqui vendo a exposição da Braskem, né? Onde o Daniel colocou claramente as ferramentas que eles têm buscado e a agilidade com que eles têm trazido soluções para a governança e o monitoramento das suas operações. Isso, de fato, mostra dois tipos de ações, né? Uma empresa, ela vai buscar em cima do que há de melhor no mundo na solução para que ela não perca recurso e ofereça a melhor condição de trabalho interno. E na área de governo você fica para trás porque
nós estamos vendo aqui que até a solução para uma lei ela é demorada. Então, o que a gente busca, e eu acho que o decreto ele foi muito incisivo nessa questão de buscar uma solução imediata, e vendo hoje a posição do governo no sentido de você não abraçar tudo como Estado, o Estado sendo o paternalista, né? O Estado sendo um provedor de tudo. Então, assim como houve a pergunta do Luiz Carlos Pontes aí, né? Como é que vai se incentivar novas tecnologias? Como é que você vai... Eu acho que uma posição fundamental do governo é ele estabelecer esse método de regulação e certificação e buscar na parceria com o setor privado a solução. Essa parceria ela se dá de uma forma global. É isso que nós temos que pensar. Obrigado, Mário. Okay. Muito obrigado pela sua observação. E eu gostaria, para encerrar essa parte dos debates, de fazer mais uma pergunta de um participante, do Stefan Salles, que fala que na USP foi formado o grupo de pensamento de 5G para implementação no Brasil. Então, esse tema do 5G está dominando agora aqui o mundo. E ele fez a seguinte pergunta: como vocês veem a introdução de 5G no Brasil versus a cibersegurança, inclusive porque não temos laboratório de verificação de equipamentos e software? Daniel, você quer contribuir para essa pergunta? O que a Braskem tem pensado nessa parte do 5G aí? Na verdade, o 5G ele traz um mundo de oportunidades, né? E claro, é o que a gente tem observado sempre, é que sempre que se tem algum tipo de melhoria, alguma coisa que facilite comunicação, facilite ajuste, negociação, isso daí acaba sendo mais crítico ainda, a gente acaba ficando um pouco mais vulnerável a algum tipo de ataque cibernético, né? Eu diria assim, nós não temos hoje nenhuma preocupação específica quanto ao 5G. O que nós temos dentro do framework de trabalho que nós temos é uma observação, um monitoramento, a governança, onde a gente avalia essas questões, e aí sempre que a gente identifica algum ponto que pode ser de qualquer origem, inclusive por conta da implantação do 5G, né, a gente avalia aquilo, e nós temos, já foi falado aqui de parcerias, a gente trabalha com Palo Alto, com Microsoft, com Flipside, com Deloitte, com diversos outros atores que são parceiros nossos, no sentido de nos manter atualizados em relação a eventos novos que possam ser observados não só em um ataque nosso, mas experiências que esses nossos parceiros já tiveram em outras situações, que já tiveram onde eles trabalham, ou como abrangência de outros clientes que eles possam ter, e aí eles fazem normalmente esse tipo de chamar todos com quem eles têm essas parcerias, e a gente discute novas implementações. Normalmente é isso que nós temos, e a vinda do 5G vai cair exatamente dentro desse processo de trabalho. Perfeito. Muito obrigado pelas suas observações. Algum dos painelistas quer agregar alguma observação em relação ao 5G? Ok. Bem, pessoal. Pois não, Sabá, pode falar. Obrigado. Só dizer que nós não podemos ficar sem a 5G, realmente. 5G ela é o nosso futuro, o futuro das nossas indústrias, o futuro das nossas redes. Nós não podemos ficar à parte do mundo sobre isso. O que nós fizemos foi, em março, publicar uma instrução normativa com requisitos mínimos de segurança cibernética para a rede 5G. Mas a decisão sobre a segurança dessas redes, empresas que vão participar, empresas que podem comercializar, isso vai caber realmente ao mais alto escalão do governo, a presidente da República, porque existem outros fatores mercadológicos, geopolíticos, de segurança, comerciais, que aí tem que entrar, e de relações exteriores que entram nesse cômputo. Muito obrigado. Bem, nós já estamos aí passando do limite do horário previsto. Nós agradecemos muito a participação dos painelistas e principalmente do pessoal que assistiu. Eu estou muito feliz pela quantidade de perguntas que nós ainda teríamos para os painelistas, mas infelizmente não posso fazê-las.
prometo que a equipe do SEBRE vai enviar para os painelistas e, via e-mail, retorna com as respostas. Eu gostaria de passar agora a palavra ao André Clark para fazer o grande encerramento do nosso evento. Apenas agradecer ao público e certamente aos nossos painelistas. É uma questão que a gente pode fazer inúmeros eventos a respeito. É sobre confiança, é sobre aquela palavrinha chamada trust. Acho que todos aqui, o Mário colocou isso, o Daniel colocou isso, o próprio Sabá colocou isso, e é sobre trust, é sobre trabalhar juntos, articuladamente, para que a gente tenha um ambiente de negócios e um ambiente de Estado mais seguro. Transcende as nossas fronteiras, é um item geopolítico poderosíssimo no momento. O Coronel Sabá chegou a tangenciar essa questão com quais são as tecnologias 5G que a gente vai tolerar no Brasil. A pressão é muito forte, geopolítica, em todas as direções. Existem fatores enormes nessa direção. Então, eu espero estarmos inaugurando uma discussão muito importante sobre a atratividade de fazer negócio no Brasil e sobre, obviamente, cibersegurança e a proteção do nosso país. General, sempre um privilégio ser copainelista com o senhor e com os nossos colegas aqui, que seja o primeiro de várias sequências sobre o debate e discussão sobre o tema. Obrigado, muito obrigado a todos e a todas. Obrigada a todos, boa noite. Muito obrigado.